Começar o vídeo já falando sobre o Andréas Pereira, mas hoje tem Flamengo e Palmeiras, né? Palmeiras que esteve perto de contratar o próprio Andréas Pereira, só que ele não quis ir. E como tem Flamengo e Palmeiras, a Globo, os comentaristas da Globo acabam fazendo uma votação ali, uma enquete e tal, entre eles mesmos, para saber quem vence, vitória, empate e tal. E aí, olha só o que saiu. Palpite de jornalistas da Globo para Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Chamam a atenção na internet. As equipes se enfrentam hoje, neste domingo, às 16 horas. O confronto acontece neste domingo do Allianz Parque pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, os comentaristas da Rede Globo elegeram a equipe do técnico Abel Ferreira como a favorita e favoritaça, né, para a partida. Ao todo, 8 profissionais da emissora optaram na enquete. E aí tá aqui, ó. A votação escolheu a equipe do Palmeiras de forma unânime, ou seja, 100% dos votos, né, praticamente. Os jornalistas Alex Escobar, Felipe Diniz, Jéssica Sescon, Joana de Assis, Fred Bruno, que é o Fred do Desimpedidos, e Thiago Medeiros escolheram o Palmeiras, assim como o Gato Mestre, programa estatístico da emissora. Dos palpites, apenas André Lofredo discordou dos companheiros de trabalho. Contudo, não apontou o Flamengo como favorito, mas sim apostou em um empate, ou seja, nenhum profissional da Globo colocou a equipe de Felipe Luiz como vencedora na partida. Que isso aí caia no vestiário do Flamengo, né? Caia no vestiário do Flamengo. E aí ficou 7 votos para a vitória do Palmeiras, o empate 0 para a vitória do Flamengo. Bonita. Podia cair de fato aí no vestiário do Flamengo. Com Pedro e De Arrascaeta, Flamengo costuma vencer títulos quase todo ano, diz aí o Casagrande. E o bendito Felipe Luiz não tá querendo escalar os dois jogadores ao mesmo tempo na partida, porque, segundo ele, entre linhas, perde intensidade, né? Até porque, como o Felipe Luiz falou, o Pedro não está no seu auge físico, né? Não está 100% fisicamente falando. E o Casagrande falou sobre isso, abre aspas. Desde 2019, o Flamengo tem sido campeão com diferentes formações envolvendo Pedro, Gabriel e De Arrascaeta, seja com Pedro e De Arrascaeta, seja com De Arrascaeta e Gabriel, ou até mesmo os três juntos, o clube acumulou conquistas, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copa do Brasil. Só um dos últimos anos o rubro-negro passou em branco, com frequência, ao menos 2 desses nomes estavam em campo nas grandes vitórias, sem falar de Bruno Henrique, peça importante também. Isso mostra que é possível escalar os 3 atletas juntos, desde que estejam bem fisicamente. O Andréas o Pedro deve ser banco contra o Palmeiras hoje. Então o Pedro deve ser banco contra o Palmeiras e o Bruno Henrique ser o titular, né? Bom, sobre o Andréas Pereira, tema principal do vídeo, ele citou aqui conversas com o Felipe Luiz e expressa desejo de voltar aí ao Flamengo, né? Tem aqui, ó, abre aspas, só Deus sabe. Sempre deixei claro que se voltar ao Brasil, a primeira opção é o Flamengo, onde me senti à vontade. Tenho grandes amigos lá, já joguei com a Arrascaeta, com o Gerson na seleção. Sei que também encaixaria na equipe do Felipe Luiz, que é um grande amigo. A gente conversa muito. Mas é uma coisa que está em aberto. Tenho um contrato de 2 anos com o Fulham, clube que abriu as portas para mim e respeito. Mas virei torcedor do Flamengo e essa conexão com o Flamengo vai ser sempre especial. Outro ponto aí que merece ser relembrado é que o Andréas Pereira esteve perto de assinar com o Palmeiras no início dessa temporada, né? No entanto, após semanas de negociação, o time paulista não entrou em acordo com o atleta e com o clube inglês. Dessa forma, o meio-campista permaneceu na Inglaterra. O Andréas Pereira, que a matéria não trouxe aqui, a matéria em texto, né? Não trouxe, mas ele falou isso em entrevista ao Toque Passa, acho que é Toque Passa podcast aí. Ele disse que ele que não quis ir para o Palmeiras, porque a preferência dele é voltar ao Flamengo. Como ele tem 2 anos de contrato com o clube inglês, ele quer dar uma segurada e esperar o Flamengo. Só que o Flamengo, a informação é que o Flamengo não vai investir 20 milhões no Andrés Pereira, até porque não sabe como que ele vai render aqui no Flamengo, pressão e tudo mais. Depois que teve o erro dele na Libertadores,
O Andrés Pereira ficou mais algum tempo no Flamengo, né? Ficou mais uns 6 meses. Ficou até junho do ano seguinte, se eu não me engano. Jogou início do Brasileiro, início da Libertadores. Inclusive, eu acho que uma última partida, ou uma das últimas partidas dele, ele fez um gol importante pro Flamengo na Libertadores. Na ocasião ali daquela temporada, o Andrés Pereira, numa partida do Campeonato Carioca, se eu não me engano foi em Madureira, a torcida gritando no pé do ouvido dele ali, que a arquibancada é pertinho, ele saiu com cara feia, enfim, não tava legal o clima. E como é que vai ser? O Flamengo investe 20 milhões, ele volta, sente pressão, e aí, como é que faz? Como é que vai ser isso? O Flamengo rasgou o dinheiro, vai rasgar o dinheiro? Então tem que ver toda essa situação aí também, né? Mas eu acho o Andrés Pereira um grande jogador, se não for essa questão aí dele sentir pressão, pô, gostaria demais dele no Flamengo, desde que a torcida também, né, manere. Caso contrário, melhor nem vir, na minha opinião. É um baita jogador, gostaria, porém tem que ver o outro lado, né? Qual a sua opinião? Gostaria do Andrés Pereira no Flamengo? Deixa aí nos comentários, tá? Assim, é um baita jogador. Teve o erro ali, teve o erro. Talvez a torcida ache que não tem clima dele no Flamengo por conta do erro. Não que ele não seja um jogador de excelente qualidade, né? Excelente qualidade, o Andrés Pereira. Bom, sobre a partida de hoje, olha só, hein? O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Alexandro, deixa eu ler aqui em outro lugar, porque senão vai ficar difícil de ler. Goleiros: Diogo Alves, não é o Diego Alves, Matheus Cunha e Rossi. Defensores: Alexandro, Ayrton Lucas, Cleiton, Danilo, Guilherme Varela, João Vitor, Léo Ortiz e Léo Pereira. Não tem o Wesley, porque o Wesley está suspenso. Arrascaeta, Everton, Araújo, Gerson, Lohan, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio são os meias, e os atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Pedro, Michael e Wallace Ian. Esses são os jogadores relacionados, tá? O Flamengo também atualizou o boletim médico. O clube atualizou a situação de 4 jogadores. Se recuperam: Alan, Pulgar, Gonzalo Plata e Dela Cruz. O Alan, em recuperação de lesão muscular na coxa direita, iniciou os trabalhos em campo no CT Jorge Elal, então deve estar pronto para as próximas partidas do Flamengo. Se não contra o Táchira, na quarta-feira, eu acho que é quarta-feira o jogo pela Libertadores, vai provavelmente contra o Fortaleza no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Eric Pulgar, também em tratamento de lesão no músculo posterior da coxa direita, iniciou os trabalhos em campo neste sábado, ontem, né? O Plata, tá? Gonzalo Plata, realiza trabalhos de fortalecimento e equilíbrio muscular por conta de um edema ósseo no joelho. Vai demorar um pouquinho mais esse. O Dela Cruz segue de planejamento e tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo em função de uma entorse no joelho esquerdo. Então, o Plata e o Dela Cruz é um pouco mais complicado. O Alan e o Eric Pulgar devem voltar primeiro, né? São 4 meias, né? Aí é terrível, né? Pode botar ali que o Plata é um atacante e tal, mas é um meia atacante, né? E aí, o Flamengo sem os 2 meias de contenção e sem 2 meias ali, meias atacante, né? O Dela Cruz um pouquinho até mais à frente do que um pouquinho mais para trás, né? Do que o Plata. O Plata é um pouco mais ofensivo ali, joga um pouco mais para frente. Só que são peças importantes, né? Os 4, o Flamengo perde essas opções aí. Enfim, o Flamengo terá de volta o Arrascaeta como titular, deve ser titular aí, e temos aqui a provável escalação do Mengão para a partida de hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui. Simplesmente desapareceu a escalação. Mas tá aqui, ó. Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro, né? Na lateral esquerda, Everton, Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, o Michael, Bruno Henrique no ataque. Cara, sinceramente, eu iria com Cebolinha, não com o Michael, e iria com Pedro e não com o Bruno Henrique. Ou Bruno Henrique no Cebolinha e colocaria o Pedro, alguma coisa assim, mas o Pedro tinha que estar nesse time, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Pedro tinha que estar nesse time aí titular. Mas tem que poupar, tem que estar fazendo controle de carga, controle de minutagem. Entra com o cara, muda no intervalo, ou muda com 20 minutos, com 30 minutos, sei lá. Né? Eu faria isso. Enfim, coloca a sua opinião nos comentários, mas eu não treino, eu não escalo. Se inscreva, aciona o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.